E a Bíblia diz que não era época de figo, não era época de dar fruto, mas Deus está parado na figueira querendo fruto, porque Deus não vai querer de você quando você tiver para dar. Ele vai requerer de você quando as coisas estiverem difícil mesmo, porque é quando está difícil que Ele quer ver onde está o seu coração, é quando as coisas estão apertadas que Ele quer ver onde está a sua adoração, aonde está a sua fé, aonde está a sua confiança. Então eu estou te chamando essa noite para adorar a Ele, não pelaquilo que Ele faz, mas pelaquilo que Ele é. Pode se assentar. Há um texto em 2 Reis, capítulo 20, que vai dizer acerca de um profeta. O Senhor levanta o profeta por nome de Isaías, dizendo: Isaías, vai à casa de Ezequias. E a mensagem é: arruma a sua casa, porque essa doença vai te levar a óbito. E Ezequias está ali adoecido em cima de uma cama, e Isaías está com uma palavra. A palavra é: Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Aleluia. Isaías vai, ele não inventa. Quando ele chega na presença do rei, ele diz: ei, eu tenho uma palavra para você. E a palavra é: coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Ele vira, entrega a palavra e vira as costas e sai. Ezequias está deitado na sua cama, sem força nenhuma. Ele vira o rosto para a parede e começa a dizer: Deus, lembra-te de que eu andei com o coração perfeito diante da tua obra. Lembra-te que eu andei fiel contigo. Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Aí a Bíblia diz que ele não consegue mais orar, mas ele começa a chorar. E é quando ele chora que Deus brada do alto do céu e diz: Isaías, volta lá. A minha mente é um pouco rasa para um Deus que é muito grande, mas eu imagino que quando Isaías está orando, ou melhor, Ezequias está orando, Deus está sentado no trono. Mas quando ele chora, Deus se coloca de pé diante do trono. Aí eu disse: Deus, porque o Senhor responde ele porque ele chora? Aí Deus falou para mim: quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. O crente chora para ele porque sabe que só ele tem o poder de interpretar as lágrimas de um fiel. Eu estou dizendo para você, irmã, eu estou dizendo para você, irmão, deixa de chorar para o seu vizinho da direita, deixa de chorar para o seu vizinho da esquerda, porque ele não consegue interpretar essas lágrimas. Mas tem um Deus que tem o poder de interpretar essas lágrimas. Porque tem irmãs aqui que está orando a Deus de joelhos na beira da sua cama e não conseguem mais falar com palavras, e Deus está dizendo: chora para mim, chora. Porque enquanto você chora, o céu se move ao seu respeito. Enquanto você chora, as muralhas caem. Enquanto você chora, eu visito o seu marido. Enquanto você chora, eu visito aquela empresa. Enquanto você chora, eu visito a sua família no Brasil. Enquanto você chora, eu visito a sua mãe, o seu pai, a sua parentela. Enquanto você chora, Deus está se movimentando. Aleluia, glória a Deus. Irmão Frânio, aleluia, vem dar uma palavra aqui. Glória a Deus. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos alegres porque mais uma vez nós estamos na casa do Pai para louvar e enaltecer, porque somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Eu quero compartilhar uns 3 versículos aqui que está no livro de Números, capítulo 21, 16. Já algumas vezes já falei sobre esse texto. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe poço, e vós cantai dele. Tu, ó poço, que cavaram os príncipes, que cavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões,
e do deserto partiram para Matana. Meus queridos, quero voltar um pouco para chegar até nesse texto. Havia fome em Canaã. Deus já havia trabalhado na vida de José. Ele já estava no Egito como governador. Depois teve o encontro de Jacó com José e seus filhos. E quando eles chegaram no Egito, o rei Ramsés deu uma das melhores terras que havia no Egito para a agricultura. E permitiu que eles vivessem naquele lugar. E eles chegando ali foram abençoados, se multiplicaram. E os anos se passaram e eles se tornaram um povo forte. E vieram outros reis, depois de Ramsés, que já não conhecia a história de José com o povo de Israel. Então, o rei com medo, porque aquele povo estava se tornando um povo forte, ele escraviza o povo de Israel. E passou-se 400 anos do tempo de José, até quando Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito com mãos fortes e poderosas. Porque eu quero falar uma coisa para você. Quando o nosso Deus chega para fazer, Ele quebra decreto, Ele muda as leis, porque Ele é soberano no céu e na terra e pode todas as coisas. Então Deus usa Moisés, tira aquele povo do Egito. O povo, durante até chegar neste texto aqui, vivenciaram grandes milagres da parte de Deus. Mas o ser humano tem uma mania muito, assim, um costume muito fácil de esquecer os benefícios que eles vivem da parte de Deus. E quando chega neste texto aqui, eu creio que eles peregrinaram por mais ou menos uma semana e não encontraram água para beber, para saciar a sua sede. E começou os animais morrer, os velhos começaram a se desfalecer. Mas como eles viviam na terra de Gósen, aquela terra no começo foi bênção na vida daquele povo. Mas quando eles foram escravizados, que Deus usa Moisés para tirar eles daquele lugar, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Qualquer problema que tinha, já vinha com acusação para Moisés. Moisés, por que tirou nós da terra do Egito? Lá nós tínhamos o que comer, lá nós tínhamos o que beber. Agora vamos morrer de fome e sede no deserto. E nós não podemos assim. É igual a Kelly disse, nós temos que adorar a Deus no momento de bonança, no momento de escassez também. Porque o nosso Deus, muitas das vezes, Ele nos prova, nos permite passar pelo vale. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E Deus está aqui hoje, nesta noite, glorifique, exalte o nome do Senhor. Então, quando eles peregrinaram por uma semana e não encontraram água para beber, reuniram a comissão, alguns anciões vieram falar com Moisés. Moisés, o que vamos fazer? Estamos com sede, não tem como mais prosseguir a jornada. Moisés, como sempre, ele se retira e vai falar com Deus. E Deus dá uma resposta para Moisés. Fala para eles me adorar, buscar a minha presença, que eu vou saciar a sede deste povo. Moisés volta, reúne o povo, vai falar com o povo, e o povo não deu muita credibilidade. Mas, às vezes, quando o nosso líder tem um desejo dos nossos corações, no seu coração, de fazer algo para o Senhor, muitas das vezes não concordamos, questionamos, mas não sabemos o preço que Ele paga para estar na frente deste trabalho. Quando Moisés chega aqui e fala com aquele povo, o povo tudo dizia, como podemos adorar a Deus no momento em que nós estamos vivendo? Adorar a Deus quando você compra um carro, quando você compra uma casa, quando seu filho passa numa faculdade, quando tudo está indo bem, é muito fácil. Mas adorar a Deus no momento de escassez, adorar a Deus quando você perde um ente querido, quando você perde algo que você pensava que era tudo na sua vida, é difícil. Mas nós devemos aprender que seja na bonança, seja na escassez, nós devemos de adorar a Deus. E ali naquele momento, quando o povo questionou, naquele momento a Bíblia nos fala que uma pessoa
começou a cantar e bater com seu cetro e seu bordão no chão. E começou a cantar: brota poço em nome do Senhor Jeová. Ele não desistiu, ele continuou cantando. E logo foi cantando o segundo, o terceiro, e contagiou-se um ao outro. Eles cantavam e o Espírito Santo de Deus trabalhava naquele lugar. Eles cantavam e o Espírito Santo foi trabalhando. E naquele momento o Espírito Santo fez jorrar água naquele deserto, que se fosse cavar, era preciso cavar até 300 metros para encontrar-se água naquele solo areoso. Mas o Senhor deu água para aquele povo saciar a sua sede. Aquele povo que saiu do deserto com destino à terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, viveu grandes milagres da parte de Deus, comeram maná do deserto, mas não entrou na terra da promessa, porque negligenciou diante de Deus. E que nós aprendemos com isso, que nós temos que andar em retidão, porque nós também temos uma promessa de entrar na terra de Canaã celestial. Mas para isso, nós temos que seguir os passos de Deus, temos que obedecer a tua palavra, temos que dar crédito na palavra de Deus, e com certeza nós vamos cantar o hino da vitória e vamos chegar um dia na Canaã celestial. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém. E as palmas ao Senhor, Caia. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor, amém? Gabriel meio que me pegou de surpresa aqui. Normalmente eu fico bem nervoso quando eu recebo uma oportunidade bem do nada, assim, para poder cantar. Mas enquanto ele ministrava, ali o Senhor colocou uma canção no meu coração, Gabriel. E isso que você falou, eu vou guardar pro resto da minha vida. Nós adoramos aquele, o único que é capaz de interpretar as nossas lágrimas. E Ele está aqui essa noite, amém? Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Me gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim. Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, olha pra mim, olha pra mim, Senhor.
preciso do teu olhar. Olha pra mim, eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar. Olha pra mim, eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. As palmas lá para o Senhor Jesus. PH, me dá a palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Glória seja dado a Deus, né? Que louvor bonito. Eu vou seguir essa linha de raciocínio que o culto está sendo desenvolvido. A Keren, durante a ministração dela, ela disse que Deus pouco se importa com a quantidade que você está entregando. Que na verdade Deus vai ver aquilo que você está entregando de coração. Porque para Deus não é o valor, mas sim a forma que você entrega. O Bires disse que quem chora para Deus vai ter resposta, né? E Deus estava falando no meu coração muito forte. O Caio acabou de cantar esse louvor, então eu acredito que seja sobre isso que Deus quer falar conosco em Atos 4:13, que diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que aqueles homens eram sem letras, indoutos, mas mesmo assim se maravilharam deles. Eu vou repetir: Pedro e João eram informados,
eles foram informados de que Pedro e João eram homens sem letras, indoutos, mas mesmo assim a presença de Deus habitava sobre a vida dele, e aquelas pessoas que viam a manifestação de Deus operando na vida de Pedro e de João se maravilhavam. E a pergunta que eu faço é: como que a gente consegue identificar, ou melhor, qual que é o estereótipo de alguém cheio da presença de Deus? Como que a gente tem a capacidade de olhar e dizer que esse alguém não é alguém suficiente para tomar posse de um microfone, ou esse alguém não é alguém apto para exercer uma função na igreja? Como que a gente consegue identificar isso, sendo que nós não temos acesso ao particular de ninguém? A gente não tem acesso à madrugada de oração que essa pessoa passa, que por muitas vezes a gente realmente não tem um conhecimento bíblico, a gente não tem a teologia, a gente não tem a escritura, mas a gente tem a oração, a gente tem a comunhão com Cristo, a gente sabe orar, a gente sabe falar. E por vezes as nossas roupas, ou talvez os nossos cabelos, as nossas manifestações, não seja uma manifestação que vai agradar os olhos dos irmãos, mas Deus habita na gente também. Porque como foi dito aqui, o que importa para Deus é aquilo que nós carregamos dentro do nosso coração, irmãos. Porque para Deus, pouco se importa a eloquência que você fala, as palavras bonitas que vocês oram. Pois a Bíblia diz que os fariseus oravam nas sinagogas e levantavam a voz alta, falavam palavras bonitas, mas os corações vazios. E o que Deus está querendo para a gente aqui nessa noite, irmãos, é que vamos valorizar mais os nossos irmãos, vamos aprender a amar mais os nossos irmãos, vamos aprender a entender qual que é o grau de dificuldade que nossos irmãos estão passando, que talvez nós não entendemos o que ele está passando, mas nós cremos que Deus está habitando na vida deles. E há uma palavra aí, eu não sei quem foi, eu acho que é o presidente, um ex-presidente, que diz assim, que o que preocupava ele não era o silêncio daquelas pessoas que eram justas, que não era o grito daquelas pessoas que eram injustas, mas sim o silêncio daquelas pessoas que eram justas. Porque hoje nós não conseguimos mais apoiar o nosso irmão da direita, nós não conseguimos mais apoiar o nosso irmão da esquerda, e quando nós não apoiamos mais os nossos irmãos, aí tem outras pessoas maltratando nossos irmãos. Nós estamos perdendo, irmãos, nós estamos perdendo pessoas boas, nós estamos perdendo pessoas talentosas por causa do nosso ego. A gente precisa amar mais as pessoas, a gente precisa realmente apoiar as pessoas, apoiar novos começos, porque talvez a gente hoje não tenha experiência suficiente para estar aqui, mas são novos começos. Quem nunca começou? Quem nunca começou errando? Quem nunca começou falando palavras erradas? Quem nunca começou criando, várias dificuldades? Quem nunca começou, irmãos? E sabe qual que é o que me agrada em Deus? É que Deus, Ele não vê o quanto você é perfeito, Ele apenas acredita. E que nessa noite nós possamos acreditar da mesma forma que Cristo acredita em nós, porque existem pessoas boas dentro dessa igreja. Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos colocar de pé, vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir misericórdia para Deus. Vamos pedir misericórdia para Deus, porque se não for a misericórdia de Deus, irmãos, nós não estaríamos aqui. É a graça dele que faz nós estarmos aqui, porque se não fosse a graça de Deus, irmãos, o seu pecado não é maior do que o pecado do irmão, o seu pecado não é menor do que o pecado do irmão. É a graça de Deus que faz nós estarmos aqui nessa noite. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui, irmãos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, clamamos, Senhor, por Ti essa noite, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo. Tenha misericórdia, Senhor, da Tua igreja. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Senhor, som dos nossos corações, ó Pai. Meu Deus querido amado, não deixe que nenhuma palavra negativa, Senhor, chegue aos nossos corações, Senhor, e faça com que nós desanimamos, ó Pai. Senhor, guarda a liderança dessa igreja, ó Pai. Meu Deus, proteja a liderança dessa igreja, Senhor. Proteja, meu Deus querido amado, a liderança desse trabalho, ó Pai. Meu Deus, proteja, meu Deus querido amado, os líderes do círculo de oração, as líderes das crianças, Senhor, os líderes dos jovens, os líderes dos adolescentes, Senhor. Ó Pai, nós pedimos, abençoa a mídia, Pai. Abençoa, meu Deus querido amado, aos irmãos do diácono, meu Deus querido amado, aos irmãos que ficam na porta, Senhor, as irmãs que limpam a igreja, Senhor. Ó Deus, nos guarda, Pai. Meu Deus querido amado, que Tuas asas, meu Deus querido amado, venha nos proteger, Senhor.
Senhor, venha nos guardar a nossa casa, Pai. Senhor, venha nos livrar, meu Deus querido amado, de qualquer palavra negativa, Senhor, que tem ferido o coração dos seus irmãos, Senhor. Ó Pai querido amado, levando, Senhor, ao desânimo, ó Pai. Nós repreendemos, Senhor, porque pelo poder da Tua palavra, Senhor, que toda palavra negativa, Senhor, levantada contra essa obra, Senhor, que toda, meu Deus querido amado, palavra contrária a essa obra, Senhor, seja repreendido pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, habita nessa casa, ó Pai, uma vez mais, é o que nós pedimos e te agradecemos, amém, amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Coloca o QR Code aqui da oferta. Aleluia, Jesus. Eu não mereço, mas eu agradeço. Eu quero que você seja grato agora. Grato ao Senhor pelo aquilo que Ele já fez por você. A gratidão é um elevador que nos eleva para o próximo nível. Com Deus nós não trabalhamos no crédito, com Deus nós trabalhamos no débito. Se você vai ofertar hoje ao Senhor, é porque Ele já fez algo por você. Nós só podemos abrir a mão para colher quando nós abrimos a mão para semear. Aleluia. Deus não dá pão para o que semeia, Ele dá pão para o que tem fome. Porque se Ele dá pão para o que semeia, Ele acaba devorando o pão. Mas Ele dá semente ao que semeia e pão ao que tem fome. Então eu quero que você se coloque de pé, pegue essa oferta que está na frente aí, esse envelope, ou escaneie o QR Code, e eu quero que você seja grato. Se coloca de pé. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Aquele jovem, quando estava no deserto e ofertou a Deus 5 pães e 2 peixinhos, ele entendeu que o pão não era dele, o pão era nosso. Ele estava na escola dominical, quando o Senhor ensinou a ele: pão nosso de cada dia. Então, seja grato ao Senhor. Abra as suas mãos para semear, porque você só vai colher se você semear. A semente que cabe na sua mão hoje, não caberá a colheita nas 2 da manhã. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, levanta a sua oferta. Aquele que já ofertou pelo QR Code, feche seus olhos. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder e Deus de glória. Senhor amado, eu quero orar para aquele, Senhor amado, que foi grato ao Senhor agora, que lançou a sua semente. Senhor amado, Senhor querido Deus, em nome do Senhor Jesus. Talvez a semana não foi boa, a semana não começou como ele queria. Senhor amado, Senhor querido, mas o final de semana está se acabando e vai começar uma nova semana de oportunidade, uma nova semana de portas abertas, uma nova semana, Senhor amado, de chances para romper e de alcançar os seus objetivos. Senhor amado, Senhor querido Deus, eu quero profetizar sobre a igreja Adebrais Atlanta, Senhor amado, que nas próximas semanas haverá testemunhos de milagres, daquilo que os seus filhos irão viver ainda esse mês, ainda esse ano na tua presença. Deus abençoe, que na medida que eles saírem para entregar a sua oferta, Deus vai abrindo as portas, vai quebrando as correntes, vai quebrando os cadeados. Senhor amado, vai limpando os caminhos, vai destirando, Senhor amado, todo impedimento, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Traga a sua oferta. Aleluia, glória a Deus. Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu. Abençoa sua igreja, Jesus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Rei exaltado, para sempre exaltado no céu. Glória a Deus, aleluia. Pastor Wesmerley, acredito que o Senhor já entregou uma palavra no seu coração. Deixa o Senhor te usar. Igreja, levante a mão para cá.
Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder e Deus de glória. Senhor amado, Senhor, que conduz o teu filho agora, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor amado, que ele possa ser uma flecha tirada, Senhor amado, Senhor, que dá aljava do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa quebrar, Senhor amado, todo empecilho, todo embaraço. Senhor amado, prepara o coração da tua igreja para receber aquilo que o Senhor já entregou no coração do teu filho. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diga... Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar com os irmãos mais uma vez, poder adorar esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Quem está feliz aqui nessa noite? Tem muita gente que ainda não está, né? Felizmente, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. O Deus que dá alegria, o Deus da nossa alegria, Ele está presente em nosso meio. Eu estou caçando um nome aqui, por isso que eu estou olhando aqui, é porque eu estou caçando um nome, devido à idade, eu vou esquecendo dos nomes, irmãos. E eu não quero cometer o pecado de errar. Não achei e sumiu o nome. Gabriel, Deus abençoe pelo convite, ao pastor, à pastora, esse casal abençoado e abençoador que abre espaço